Se algo começa a fluir na sua vida e você começa a sentir culpa ou desconfiança, esse vídeo é para você. Assiste até o final, porque a virada que pode destravar a sua vida está nos próximos minutos, hein? Olha, eu mesmo cresci acreditando que nada vem fácil, que as coisas de valor, para você conquistar algo grande, você precisava sofrer, pagar um preço alto, e que quanto maior o sofrimento, maior o valor da conquista. Né? A maioria das pessoas acho que acreditou ou que cresceu acreditando nisso, né? E colocando esse sofrimento, fazendo a gente acreditar que as coisas valiosas precisa ter sofrimento para conquistar. Mas vou te falar que isso são crenças que foram colocadas dentro da nossa mente e que isso dificulta o nosso processo de manifestação, o nosso processo de conexão com a fonte, de conexão, de expansão daquela energia, daquela vibração que expande, né? Então é sobre isso que nós vamos falar. Fica ligado, porque tem muitos insights aqui neste vídeo, hein? Sem perceber, a gente começa a desconfiar de tudo que vem com leveza, não é? Porque vem fácil, vai fácil, né? Vem fácil, vai fácil. Fizeram a gente acreditar nisso, né? E se estava muito difícil, né? Faziam a gente pensar que agora sim, agora vai dar certo. Tá muito difícil, tá com muito sofrimento, né? Então agora vai dar certo. A gente romantizava o sofrimento, né? Ou a gente ainda romantiza o sofrimento, como se ele fosse um comprovante de merecimento. Para você merecer determinada coisa, você precisa sofrer. Se não tiver sofrimento, você não merece. Olha só a gravidade disso, né? De fazer a gente acreditar que as coisas precisam ser conquistadas no sofrimento, que o sofrimento é um comprovante de merecimento. Meu Deus do céu, isso é gravíssimo, viu? E isso aí molda a nossa crença e, consequentemente, a nossa crença molda a nossa realidade. Como eu já falei aqui, nosso sistema de ativação reticular vai fazer a gente acreditar mais nisso, porque ele vai fazer a gente enxergar mais provas disso, né? Então é bem complicada essa situação. Né? Se eu acredito que precisa ser difícil, eu inconscientemente vou criar dificuldades. Inconscientemente, nós vamos criar dificuldades se a gente acredita que as coisas precisam ser difíceis. Olha só, vai vendo. Se eu acredito que prosperidade ou felicidade exige muito sacrifício, eu resisto quando ela tenta chegar de forma leve, entendeu? Então, se eu acredito que para a gente prosperar, para mim ter felicidade, é somente com sacrifício, somente com sofrimento, quando ela tentar chegar para mim na leveza, na facilidade, na glória, eu não vou aceitar, eu não vou acreditar. E aí ela escapa da minha mão. E a gente veio aqui para ser o quê? Para ser feliz, para desfrutar de uma vida boa, de uma vida maravilhosa. Só que fizeram a gente acreditar, enfiar na nossa cabeça essa bendita coisa aí, de que tem que ter o sofrimento. E aí a felicidade chega, aquela pessoa que pode contribuir com a sua vida, que pode ser o amor da sua vida, chega, mas você acha que é bom demais. É bom demais para ser verdade. E aí você deixa passar. Aquela oportunidade que poderia mudar a sua vida, que poderia te dar um rumo diferente, chega, e aí você deixa passar, porque não, veio muito fácil, não é? Então vai vendo como a gente pode destravar, quer dizer, travar, né, a nossa vida. Nós mesmos podemos travar a nossa vida e deixar as melhores oportunidades passarem, porque não veio do jeito que a gente imaginava que deveria ser. Com dificuldade, não é? E aí a oportunidade vem, a pessoa vem de forma leve, a gente não acredita. E aí a resistência bloqueia o fluxo. A resistência bloqueia o fluxo. Olha só. Ai, meu Deus, é complicado. Eu mesmo demorei muito para perceber que não era a vida que estava me testando. Era a minha programação interna, o que foi falado para mim, o que foi feito com que eu acreditasse, que era difícil, que ia ser complicado, que tinha que ser com sofrimento. Então, muitas vezes não é a vida testando a gente, é a gente mesmo que se coloca nesse lugar de acreditar que tudo tem que ser com dificuldade, tudo tem que ser na base do esforço, de muito sofrimento, de muita lágrima e muito suor. E aí, essa programação interna vai ditar o que vai se manifestar na nossa vida. Esse é o grande problema, a grande questão, né? E aí,
Como é que a gente começa a derrubar esses muros, essas crenças, essas coisas que foram colocadas dentro da gente? Quando a gente começa a questionar e a observar. Quando eu comecei a questionar, aí as coisas começaram a dar uma mudada na minha vida, entendeu? Comecei a enxergar por um prisma diferente. Eu parei de tentar ver as coisas pelo nível do sofrimento. Parei, comecei a falar, nossa, mas por que tem que ser tão difícil? Por que tem que ser tão doloroso? E aí a gente consegue perceber, realmente não precisa ser tão doloroso. Se a gente for ver o fluxo da natureza, o fluxo de tudo que se manifesta naturalmente, não tem resistência, não tem sofrimento, né? E tem pessoas que conseguem ser felizes, que conseguem viver bem e não estão necessariamente sofrendo. Então, um primeiro start que faz a gente poder olhar e falar, não, tem alguma coisa errada, não precisa ser só no sofrimento, é a gente questionar e observar. Começou a se colocar no lugar do observador, no lugar da consciência, que é o que eu sempre estou falando aqui, você começa a perceber que existe uma outra possibilidade. A possibilidade da não resistência, a possibilidade de fazer diferente, a possibilidade de horizontes diferentes com mais facilidade, com mais leveza, e que não necessariamente precisa ser no sofrimento, não é? Se colocar no papel de observador, de questionador, já vai fazer você enxergar por um prisma diferente, que existe uma outra opção de fazer as coisas chegarem na nossa vida, a não ser pela via do sofrimento. Prosperidade não responde ao que você sofre, ela responde ao que você permite. E esse nível de permissão está literalmente ligado ao seu nível de merecimento. Se foi colocado dentro da minha cabeça, da sua cabeça, que as coisas grandes precisam vir com sofrimento, a gente não vai permitir as coisas grandes virem com facilidade. Então, a prosperidade, as leis da prosperidade, da felicidade, ela vai responder ao que você permite, ao seu nível de permissão, de merecimento. Esse é um dos maiores segredos das pessoas que conseguem as coisas com facilidade. Elas permitem, elas não resistem. Então, elas têm um nível de facilidade em permitir que as coisas venham com facilidade, alegria e glória. Sofrimento não é requisito para a prosperidade ou para a felicidade. Não é. Não é. Foi falado pra gente que era, mas não é. A leveza é o requisito. A leveza, a expansão, a vibração conectada com Deus, com o todo. Isso é o requisito. Esse é o pré-requisito, o verdadeiro pré-requisito. A dificuldade pode ser padrão aprendido. Leveza não significa fraqueza. A leveza não significa fraqueza e nem diminui o mérito e nem diminui a importância. Não é porque foi leve, foi fácil, que é frágil. Muito pelo contrário. A gente precisa aprender a valorizar as coisas que são fáceis, que são leves, que vêm com leveza, para a gente poder normalizar a facilidade, a leveza na nossa vida e começar a substituir a crença de que é de valor vem com dificuldade. Talvez você não precise forçar mais, talvez você precise fazer menos resistência. Como a gente já falou no último vídeo, quando a gente diminui a resistência, a gente permite a leveza. E se a gente permite a leveza, a gente permite com que as coisas grandes se manifestem de maneira leve. E a gente diminui, ou não vou dizer eliminar, porque nós estamos numa luta constante, né, amigos? Estamos numa luta constante, porque de vez em quando ainda vai bater na nossa porta aquela crença de que, nossa, foi muito fácil. Mas quando isso acontecer, você já sabe o que fazer. Se coloque no lugar de observador, questione aquilo e comece a lembrar que a resistência produz esforço e o esforço produz peso. E o peso, a contração te desconecta da fonte. E não é isso que a gente está procurando. A gente está procurando a leveza e a conexão com a fonte. Então normalize que leveza não significa fraqueza. As coisas grandes, os seus maiores sonhos, as coisas que você almeja, elas podem vir pela via da facilidade. Comece a normalizar isso. Para sua mente, para o seu sistema de ativação reticular começar
a procurar mais provas no seu ambiente de que as coisas podem sim se manifestar com leveza, com facilidade, com alegria e com glória. Não se esqueça disso. Vamos tentar eliminar, diminuir essa crença de que para algo ser muito grandioso na sua vida, ele precisa vir com sofrimento. Não precisa. Pode ser leve. O leve não significa fraqueza. Eu espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado. Eu espero você no próximo vídeo. Um grande abraço.